Não é mais permitido falar no Brasil. Pelo menos se o que você falar vai contra o regime atual. Sendo assim, não vou dar minha opinião nesse vídeo. Vou somente fazer pesquisas aleatórias na internet para entendermos como funcionavam regimes autoritários no passado. Mas como me referir a esses regimes sem ter problema no vídeo? Bom, vamos pesquisar sobre o partido de uma dessas figuras. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Bom, para facilitar nesse vídeo, toda vez que me referir a esse partido, chamarei somente de Partido dos Trabalhadores, que somente por uma coincidência infeliz tem em seu líder a admiração do líder do Partido dos Trabalhadores brasileiro, mas como sabemos, é apenas uma coincidência. Às vezes é difícil saber quem falou certas frases. Toda propaganda tem que ser popular e acomodar-se à compreensão do menos inteligente, dentre aqueles que pretende atingir. Líder do Partido dos Trabalhadores. Mas esse é um vídeo sobre história, sobre o que levou pessoas comuns a aceitarem regimes totalitários. Bom, vou entrar aqui na Enciclopédia do Holocausto, a melhor fonte para a gente conseguir entender esse processo. E aqui encontramos as táticas de propaganda e censura do Partido dos Trabalhadores. Quando assumiram o poder, em 1933, a Constituição garantia a liberdade de expressão e de imprensa. Algo que num país como o Brasil nós também temos em nossa Constituição. Vejam o artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Mas, a partir de 1934, passou a ser ilegal tecer críticas ao governo do Partido dos Trabalhadores. Só como exemplo, vou usar aqui essa matéria do Deltan Dallagnol, fazendo aqui um PowerPoint para criticar o governo do Partido dos Trabalhadores brasileiro. Então, na época da Lava Jato, ele fez essa apresentação aqui, onde tecia críticas ao líder do Partido dos Trabalhadores. Não é a verdade que importa, mas a vitória. Líder do Partido dos Trabalhadores. Mas, novamente, somente por coincidência, ele acabou sendo condenado a indenizar o líder do Partido dos Trabalhadores do Brasil em R$75 mil. Desmoralizar o inimigo, surpreendendo-o, aterrorizando-o, sabotando-o, assassinando-o. Esta é a guerra do futuro. Líder do Partido dos Trabalhadores. E agora, mesmo depois de eleito democraticamente por centenas de milhares de brasileiros para representá-los na chamada democracia, ele acabou sendo cassado pelo TSE e perdeu o seu mandato. Que curioso! O que será que acontece numa democracia quando você elimina a oposição? Enfim, isso não faz parte da história. As maiores mudanças revolucionárias do mundo seriam impensáveis se sua força motivadora, ao invés do fanatismo, tivessem sido meramente as virtudes ordinárias da lei e da ordem. Líder do Partido dos Trabalhadores. Voltando aqui para o caso da Alemanha da década de 30, contar piadas sobre o líder do Partido dos Trabalhadores também passou a ser ilegal e visto como traição. Só como comparação, seria como se um humorista brasileiro fosse proibido de falar suas piadas, tendo seu conteúdo censurado e sofrendo processos. Quem sabe até não podendo sair da sua cidade, perdendo não só liberdade de expressão, como a própria liberdade de ir e vir. A propaganda não pode servir à verdade, especialmente quando possa salientar algo favorável ao oponente. Líder do Partido dos Trabalhadores.
Mas, novamente, nada disso tem a ver aqui com o nosso caso da Alemanha da década de 30. Para provar isso, vou trazer aqui exemplos de censura sob o regime do Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Fechar ou tomar sob seu controle os jornais anti-Partido dos Trabalhadores, que no Brasil seria algo completamente impensável, como, por exemplo, defender ali a regulação, o controle dos meios de comunicação, ameaçando jornais e empresas de comunicação por pensarem de forma diferente e obrigando-os a eliminar o contraditório, a eliminar qualquer coisa que possa ser uma crítica ao Partido dos Trabalhadores. Toda mídia deve ser favorável ao líder. Mas, claro, isso jamais aconteceria no Brasil. O futuro do movimento é condicionado pelo fanatismo, sim, a intolerância, cuja aderência o sustenta como o único movimento correto. Líder do Partido dos Trabalhadores. Mas voltando aqui ao regime alemão, um outro exemplo de censura seria escolher quais notícias deveriam aparecer nos jornais, na rádio e nos cinejornais. Mas isso seria muito complicado, né, pessoal? Você precisaria ter ali um tribunal, um órgão que definisse o que é verdade, o que é mentira, o que pode ou não aparecer na mídia. Isso jamais aconteceria aqui no nosso país, correto? O que pode ser dito pode jamais ser escrito. Líder do Partido dos Trabalhadores. Banir e queimar livros que o Partido dos Trabalhadores classificassem como sendo não alemães. E isso claramente não aconteceria no Brasil, afinal, não somos alemães. Aqui no Brasil, nós banimos conteúdo que é não democrático, antidemocrático. Esse tipo de conteúdo jamais será aceito. Não existe liberdade de expressão absoluta. Precisamos eliminar todos aqueles que falam contra a democracia. O maior dos gênios deve possuir a habilidade de fazer com que diferentes oponentes pareçam como se eles pertencessem a uma única categoria. Líder do Partido dos Trabalhadores. E, por fim, temos um exemplo de censura do regime alemão, que era controlar o que soldados escreviam em suas cartas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas nem usamos mais cartas atualmente. As cartas atuais seriam as redes sociais. Seria como se alguém tentasse controlar o que os soldados de hoje em dia, as pessoas em defesa das suas ideias atualmente, pudessem ou não escrever em suas redes sociais. Que sorte para os ditadores que os homens não pensem. Líder do Partido dos Trabalhadores. E, claro, seria como ir contra qualquer projeto que impedisse remoção de conteúdos na internet. Mas, claro, isso jamais aconteceria no Brasil. Ou será que aconteceria? Pessoal, a situação no Brasil está completamente fora de controle. Talvez vocês não tenham noção da seriedade do que está acontecendo, a velocidade que as liberdades estão sendo perdidas no Brasil. Pouco a pouco, grupos diferentes vão sendo atingidos. E você pensa, mas eu não sou comediante, eu não gosto de stand-up comedy, eu não sou o deputado, eu não sou da direita. Uma hora vai atingir você. Se você ainda não foi atingido, é porque você não é uma ameaça para eles, você não é a prioridade. Eles estão atacando primeiro aqueles que são uma ameaça. Oposição, críticos, mídia. Mas depois de atacar esses, vai chegar em vocês como chegou em todo o regime comunista. Aqueles que têm uma condição financeira melhor e um segundo passaporte vão conseguir fugir do país. Os outros, infelizmente, vão sofrer por aqui. E é por isso que eu vou voltar aqui no dia 29 de maio para fazer uma live para vocês, para falar como você pode tirar o Brasil do seu dinheiro. Você consegue se proteger do Brasil mesmo se você continuar no Brasil. Por exemplo, tendo um novo passaporte. Espero que vocês consigam ver aí. Todos vocês vão ganhar um passaporte novo, tá? Mesmo se for ficar no Brasil. Então, estamos falando
da nação Bitcoin, uma nação que não tem fronteiras definidas. Qualquer um pode entrar nessa nação se aceitar a sua constituição, que é o Bitcoin. E eu vou falar sobre isso na live do dia 29 de maio. Mas para ter acesso a esse passaporte, você precisa usar o link que está aqui embaixo na descrição. Vai lá que você vai conseguir acessar esse passaporte, se proteger do Brasil, proteger o seu dinheiro do governo brasileiro. Não espere tudo isso que está acontecendo te atingir. Se proteja enquanto é tempo e eu espero que isso ajude vocês a chegar lá. O link está na descrição. Corre enquanto é tempo para você poder garantir o seu passaporte para a nação Bitcoin. Então é isso, dia 29 de maio a gente se encontra aqui no canal, se inscreve no link aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero trazer o máximo de pessoas para conseguir se proteger do que está acontecendo no Brasil, que não é nada diferente de regimes totalitários que tivemos no passado. Mas esse vídeo não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Esse vídeo aqui foi um vídeo sobre história de regimes totalitários, eu não estou fazendo nenhuma crítica, não tenho nada contra ninguém, tá? Tudo certinho, como vocês perceberam. Muito obrigado e até a próxima. Quanto maior a mentira, maior é a chance de ela ser acreditada. Líder do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. Torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando-a e, eventualmente, todos acreditarão nela. Líder do Partido dos Trabalhadores. Que eu, particularmente, não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido, ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arquem com as consequências. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação, da liberdade de expressão, como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Os dias da felicidade individual se foram. Líder do Partido dos Trabalhadores. Dicionário gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Olha, vamos!